com muito temor e tremor. Fui pego de surpresa ontem. Estou aqui pela misericórdia de Deus. Amém? Compartilhar uma palavra com vocês. Está no livro de Juízes 11. Irmão, tem coisas difíceis, e uma coisa difícil para mim é estar no altar. Tem coisas lá fora que eu fazia que eu pensava que era difícil, irmão. Mas estar no altar é algo impressionante. Amém? Hoje eu queria falar de 3 homens. Se eu encontrar, né, irmão? Ore, que eu estou desde ontem pedindo a misericórdia de Deus, para que Deus venha ter misericórdia de mim, irmão. Porque eu me sinto incapaz. Eu me sinto incapaz de estar aqui. Eu estou aqui mesmo porque Deus teve a misericórdia de mim, como tem a misericórdia de cada um de vocês. Hoje eu queria falar de pessoas que tinham tudo para dar errado. Tudo na vida desses homens era para dar errado. Tem coisas na vida, irmão, que é para dar errado. E tem muitas coisas na nossa vida, irmão, que achamos que vai dar certo e não vai dar certo. Amém? No livro de Juízes, capítulo 11, versículo 1, a Bíblia diz assim, e a Bíblia, ela é a verdade, para mim e para você. Muitas vezes nós não colocamos ela em prática. E muitas coisas na nossa vida nós não colocamos em prática. Muitas vezes nós tiramos a nossa habilitação, mas não dirigimos como deveríamos dirigir. Fazemos gato, não damos seta. E da mesma forma a palavra de Deus, irmão. Lemos e relemos ela e não colocamos em prática como deveríamos colocar. Amém? A palavra de Deus vai dizer assim, irmão. Era então Jefté, um gileada, valente e valoroso, porém filho de uma prostituta. Mas os de Gileade geraram Jefté. E também a mulher de Gileade lhe deu filhos. Quanto os filhos desta mulher já era grande, expeliram, em outras palavras, expulsaram, rejeitaram, porque aquele era um filho de uma bastarda, filho de uma prostituta. E Jefté lhe disseram, não herdará a casa de nosso pai, porque é filho de outra mulher. Então Jefté fugiu diante de seus irmãos e habitou numa terra de Tobi. Homens levianos se ajuntaram a Jefté e saíram com eles. Amém? Senhor Deus maravilhoso, a tua palavra foi lida, Pai. Pai, que o Senhor venha falar conosco hoje, Pai. Pois a tua palavra, papai, ela é uma espada de 2 gumes, Pai. Corta para cá e corta para lá, Pai. Fala conosco, papai, nesta noite, papai. Pai, que o Senhor venha nos ensinar, Pai. Que o Senhor venha ter misericórdia, Pai, de cada um de nós, Pai. Venha ter misericórdia da tua igreja, Pai. Tenha misericórdia de mim, Pai. Em nome do teu Filho amado Jesus Cristo, que teu Espírito Santo venha tomar cada coração nesta noite, em nome do Senhor Jesus. Amém? Irmão, eu tinha algo aqui. Então, irmão, falar deste homem, e é 3 homens na Bíblia, irmão, que poderia dar errado. E eu queria falar sobre esses homens. Eu queria que nós entendesse sobre estes homens. E que eu e você possa se tornar corajoso, valente como esses homens. O primeiro homem foi este. O segundo homem que eu gostaria de falar, Moisés. E o terceiro homem, Davi. Homens que tinham tudo para dar errado. Todos. Moisés, filho de uma escrava. Deus levanta ele como legislador. Em outras palavras, como libertador de seu povo, libertador de Israel. Nós temos um propósito em Luzimangue de 1000 almas. De libertar 1000 almas das trevas para o reino da luz. Aonde eu e você temos esse papel.
onde nós temos que ser valente e corajoso, para que nós possamos alcançar essas 1000 almas que tem um desejo no coração dessa igreja, que nasceu no coração do nosso líder. Amém? E esses homens, irmão, era improvável. Davi, o menor na casa dele, filho de um agricultor, se torna um rei. Jefté, filho de uma prostituta, se torna um dos melhores juízes de Israel. Moisés, filho de uma escrava, se torna de escravo para libertador de um povo. Mas por que Deus escolhe esses povos? Por que Deus escolhe esses homens? Por que esses homens fazem a diferença? Por que esses homens e os nomes deles estão na galeria dos homens de fé? O que esses homens têm em comum? Por que Deus escolheu esses homens, irmão? Por que esses homens tocou o coração de Deus? O que eu e você tem feito para tocar o coração de Deus? O segredo é nós tocar o coração de Deus. Tem um segredo, irmão. Muitas vezes nós vemos para a igreja, passamos anos e anos, mas não descobrimos o segredo, irmão. Queremos aprender o segredo de prosperar, queremos aprender o segredo de bolsa de valores, queremos aprender algum segredo, irmão, mas o segredo que faz nós levantar essas 1000 almas é nós tocar o coração de Deus. Eu e você, que me coloco aqui, para que nós possamos, essa é a diferença, irmão. Não é o lugar que nascemos, não é a família que temos, não é de onde viemos, mas é a intimidade que vamos ter com Deus. É o coração que você tem. Todos os homens na Bíblia, irmão, eles foram escolhidos pelo coração, nem pela cor, nem pela altura, e nem pela família que vieram, nem pelo carro que tem, nem pela casa que tem, mas é pelo coração. Eu já tive a ocasião, irmão, como este homem, eu já me senti na pele como este homem, ser rejeitado. Você só sabe a dor quando você está lá. Você só entende quando você já viveu. Ou quando você tem um coração quebrantado. Quando você tem um coração diferente, irmão. Compaixão. Este homem, filho de uma prostituta, expulso de sua casa, se ajuntou com homens levianos. Em outras palavras, com bandido, com salteadores, com pessoas que a sociedade rejeitava, com pessoas que a sociedade não dava valor nenhum, como eu e você muitas vezes não damos. Muitas vezes você olha o bebinho da sua porta, da sua casa, seu vizinho, ou que você vê ele todos os dias ali naquele canto daquela feira, e você acha que aquela pessoa não dá nada. Você não tem nem a ousadia de pregar a palavra para ele, falar para ele que tem um Deus que mudou a tua vida, que tem Jesus Cristo que mudou a tua sorte, e que pode mudar a sorte da vida dele. Porque muitas vezes nós desacreditamos, porque ele está lá, jogado para as cobras, onde a sociedade, e eu e você fazemos do mesmo jeito também, muitas vezes, irmão. Mas aquele homem pode ser um Moisés da vida, aquele homem pode ser um Davi da vida, um Jefté da vida, um cara diferente, um cara que vai mover essa igreja, vai ser aquele cara que você vai ganhar para Jesus, e aquele cara vai fazer essa igreja ter 1000 almas, porque Deus não precisa de muita gente, irmão, Ele precisa de homens corajosos e valentes. Ele não precisa de 32.000, Ele precisa só de 300, determinados, que nós possamos ser jovens, ousados, para que possa aumentar a sua fé, que todos os dias você possa viver o extraordinário de Deus. E eu fico me perguntando, quando Davi, irmão, estava lá naquele pasto, naquele deserto, cuidando das ovelhas, e aquele homem, a Bíblia diz que aquele menino, com 16 anos, 15 anos, não sei quantos anos ele tinha, irmão, que quando ele gruda um leão, quando ele gruda um urso, eu creio que Deus olha para ele, irmão, e fala, uau, que cara corajoso, que cara valente, aquele cara acessa o coração de Deus, irmão. O que eu e você está fazendo para acessar o coração de Deus, para que Deus possa olhar para você e falar, uau, uau, uau.
Porque Deus é assim, irmão. Ele está com os olhos fixados sobre essa terra, caçando homens valorosos. Homem para libertar um povo. Este homem, irmão, libertou um povo que estava amedrontado. Este homem que foi escorraçado da sua casa, filho de uma prostituta, ele foi um dos melhores juízes de Israel. Fez uma diferença. Mas a Bíblia diz que este homem ele era valoroso e valente, e as pessoas sabiam que aquele homem era diferente. Porque quando ele estava no desespero, quando ele sabia que os amonitas iam atacar eles, que eles matavam, arrancavam os olhos, matavam as mulheres que estavam buchudas, arrancavam os filhos, fazia as piores coisas, que aquele povo nunca tinha perdido uma batalha, que ia atacar Israel, eles ficaram com medo, irmão. Hoje aquelas pessoas falaram, e agora? Mas lembraram de um homem valente e corajoso, que fez uma diferença, irmão. E você e eu temos que fazer uma diferença, porque nós viemos dessa terra para fazer uma diferença na vida de outras pessoas, porque Deus mudou a tua sorte, e você tem que mudar através da sua vida. Você tem que alcançar outras pessoas para mudar a sorte dela, que elas possam ver em você, que você é valente e corajoso. Irmão, eu passei mais ou menos 17 anos da minha vida numa praça, irmão. E nunca achei um corajoso e um valente. Nunca achei um corajoso e nem um valente, irmão. E eles passavam todos os dias com a Bíblia debaixo do braço. Todos os dias, irmão, eles passavam com a Bíblia debaixo do braço, servindo o maior exército, o exército todo-poderoso, o exército que nunca perdeu uma batalha, que sequer não empatou. E eles faziam parte desse exército, irmão. Mas nunca eles falaram. Por quê? Porque eles não entendiam o propósito. Eles não eram valentes nem corajosos. Ei, tem uma procuração assinada para mim e para você. Tem uma procuração assinada para mim e para você, que nós somos embaixadores desta terra, representantes do maior reino. E você não precisa ter muita sabedoria, irmão. Você não precisa saber falar muito, não. Porque Moisés, a Bíblia diz que aquele homem nem saber falar direito, ele sabia. Um homem, filho de uma escrava, vai morar num palácio, se torna príncipe. Mas aquele homem, ele sabe a origem dele. Aquele homem queima algo no coração dele. Aquele homem, de noite, eu tenho certeza, irmão, nas minhas palavras, que aquele homem lembrava do povo dele que estava escravizado. Se eu e você, irmão, vamos morar no céu, nós temos que querer que as outras pessoas vão morar no céu também. Tem que arder no nosso coração esse desejo por vida, por almas. Mas muitas vezes nós estamos acomodados. Muitas vezes nós vamos para a igreja, tá bom. Vamos ouvir o pastor, tá bom, quarta-feira e domingo. Mas Moisés, irmão, morando dentro de um palácio, tendo servo, comendo na mesa, tendo do bom e do melhor. No dia que aquele homem viu um dos deles sofrendo, apanhando, ele sentiu a dor. Ele teve compaixão. Eu e você estamos tendo compaixão, irmão, das pessoas que estão sofrendo. Não teve o melhor tempo de pregar o evangelho como agora, meus irmãos. A criação, ela está com dor de parto. Ela está gemendo. Ela está clamando. Sabe por que ela está clamando, irmão? Ela está clamando pelos filhos de Deus. A criação, ela está com dor de parto. E ela está clamando pelos filhos de Deus. Hoje as pessoas estão sofrendo. Hoje tem pessoas dentro do seu lado, irmão, da sua casa, amigos seus com depressão, pensando em se matar.
E você nem abre a boca para dizer para eles que tem um Jesus que liberta, que salva, que é o libertador, que fez e faz e vai continuar fazendo, que pode mudar a sorte dele, que pode mudar a história dele, que pode dar paz para ele, assim como está dando para você. Mas muitas vezes somos egoístas, queremos só para nós. Mas a morada foi preparada para tantos que quiser, para todos. E eu e você somos embaixador. E Moisés vendo ali, irmão, de repente ele vai lá e mata. A compaixão dele é tão grande que ele vai e mata um Egito, enterra. Porque ele sabia que o povo dele estava sofrendo. Aí você se pergunta, como que Deus escolhe um homem assim, um assassino? Porque aquele homem tinha compaixão. Aquele homem, ele sentia a dor do povo dele. E Deus escolhe aquele homem, não porque ele era capacitado, mas Deus capacitou ele, colocou pessoas do lado dele, para ser libertador de mais de 2 milhões de pessoas, para ser um líder, um dos maiores líderes, como homem, porque o maior líder que já esteve nessa terra foi Jesus Cristo. E Deus capacitou aquele homem, colocou pessoas inteligentes do lado dele. Porque aquele homem acessou o coração de Deus. Davi, irmão, ele acessou o coração de Deus. E Deus olha para Davi, irmão, e fala, uau. Deus olha para Moisés e fala, uau. Deus olha para Jefté e uau. Porque esses homens, irmão, eles são diferentes. Porque eles têm um coração diferente. Porque eles têm uma compaixão diferente de muitos. Que você possa entender, irmão, para que nós colocar 1000 almas nessa igreja, para nós colocar 1000 almas nessa igreja, irmão, você tem que entender que depende de mim e de você. Eu e você somos responsáveis por isso. Mas é poucos valentes que vão se levantar neste lugar, irmão. Mas os valentes que se levantar neste lugar vai fazer a diferença e será honrado. Porque a palavra de Deus diz que todos eles foram honrados. Foram reconhecidos. É reconhecido. É reconhecido que está na galeria dos homens de fé. E esses homens, irmão, tinham tudo para não dar certo. Imagina um homem filho de uma prostituta, desprezado, humilhado. Esses que a sociedade humilha, irmão, desprezado, massacrado. Quando o diabo pisa, quando o diabo amassa, quando a sociedade não quer mais, irmão. Mas Deus é diferente, com Deus é diferente. Deus pega as coisas que não são para se tornar ser. Deus faz isso, irmão. Deus faz isso. Deus vai mover algo no seu coração. Deus vai derramar uma fé no seu coração para que você possa ter um espírito de ousadia. Peça a Deus, irmão. Toda vez que você estiver diante de uma situação, irmão, peça a Deus. Toda vez que esses homens estavam diante de uma situação, eles não clamavam a outro homem, mas eles clamavam a Deus. Porque Deus, Ele ouve você, irmão. Ele muda uma situação. Deus tem prazer em nos ouvir, porque somos filhos. Lá, irmão, em Romanos 4, Romanos 4, 17, diz assim, irmão. Amém? Deus venha mover a sua fé. Que Deus venha mover a nossa fé, irmão. Que você venha viver o espiritual. Que você venha viver coisa espiritual. Porque nós somos ser espiritual, irmão. Tira seus pés desta terra. E venha viver o sobrenatural de Deus. Venha ter experiência. Quantos, irmão, tem aqui que não tem experiência do sobrenatural? Quantos tempos você não tem algo, você tem algo que você move as pessoas, que você fala, hey, Deus falou comigo ontem, hey, eu tive uma experiência com Deus. Isso move a nossa fé, irmão.
Isso faz crescer a nossa fé. Muitas vezes você fala assim, mas eu não tenho mais fé. É porque você não vive mais o sobrenatural. Você não vive o extraordinário de Deus. Você tem que pedir para Ele, clamar, Senhor, eu quero viver o sobrenatural, porque eu não sou desse planeta. Eu estou aqui só de passagem. Mas por que que eu e você, muitas vezes, estamos fixados a nossa raiz nessa terra? Se nós não somos dessa terra, nós estamos aqui só de passagem. Lá em Romanos 4, 17, diz assim. Porque com Deus é diferente, irmão. Deus, Ele gosta das coisas loucas. Deus escolhe as coisas loucas deste mundo. Deus, eu sou apaixonado. Como está escrito, por Pai de muitas nações te constituí, perante aqueles no qual ele creu. A saber, no Deus que vivifica os mortos e chama as coisas que não são como se já fosse. Deus te chamou, irmão. Deus te escolheu desde o ventre da sua mãe, porque Ele sabe da sua capacidade e Ele vai te capacitar. Ele só quer que você mova a sua fé. Ele só quer que você dê o passo, que você seja determinado, para nós mudar o rumo do Luz e Mangues. Hoje eu vim atravessando aquela ponte e falando para minha noiva que amanhã, em nome do Senhor Jesus, vai ser minha esposa. Amém? Porque tem um colégio aqui, ela é professora, ela falou que tem um colégio aqui que a fama dele é ruim. Fala para ela, nós vamos orar que esse colégio as pessoas vão fazer fila para botar seus filhos. Porque essa terra é nossa. Nós somos luz. E eu creio. E eu falei para ela, anota aí. Anota aí. Anota aí, o que for preciso tirar lá, Deus vai tirar. Se Deus precisar colocar pessoas de Deus lá, Deus vai colocar. Deus vai fazer o mover naquele lugar. Amém? Eu também sou como esses homens. Como Moisés, como Davi, como Jefté, o improvável. Desde ontem, irmão, eu venho pedindo misericórdia a Deus. Falei, tenha misericórdia de mim, Senhor. Pois eu não me sinto digno de estar neste altar. Eu sou tão pequeno, Pai. Mas também, irmão, sou valente e sou corajoso. Hoje tinha muitas coisas para eu fazer, que é a véspera do meu casamento. Eu falei, eu vou. Porque Deus está cuidando de tudo. Também sou improvável, irmão. Quando eu tinha 5, 6 anos de idade, minha brincadeira era dentro de um centro espírita, de um terecô. Muitas vezes, 2, 3 horas da manhã, eu descia para a beira do córrego para brincar com a Iemanjá. Quantas vezes, irmão, brinquei com Caboquim, Cosme e Damião, Pombagira. O inferno é real. O mundo espiritual, ele é real. Satanás está trabalhando 24 horas, irmão, contra a minha vida e contra a sua vida. E muitas vezes nós estamos desatentos, achando que é normal as coisas. E as coisas não são normal, irmão. Sabe o que eu tenho mais medo na Bíblia, irmão? Quando a palavra de Deus diz que poucos entrarão no reino do céu. Eu fico perguntando para o papai, papai, e esse pouco seu? Porque o pouco eu não sei do pai. Porque o muito do pai é infinito. Mas e o pouco do pai? A Bíblia diz que a porta é estreita. E eu fico me questionando isso. E eu sei que o inferno é real, irmão.
como eu estou vendo vocês, porque eu já estive lá. Não é porque alguém me disse, não é porque eu li um livro, porque eu tive experiência, vivi dentro da minha casa, minha mãe. Nós morávamos dentro, no fundo. Mas com 12 anos de idade eu estava numa praça, e eu vi alguém dizendo que tinha um libertador, que tinha um salvador, que mudava a história, não importava qual era a família, não importava se era filho de uma prostituta, se era filho de um agricultor, se era filho de uma escrava, mas ele mudava a história, ele mudava a sorte. Eu com 12 anos de idade ouvi isso, e aquilo me arrupiou. Eu falei, eu quero isso para a minha vida. Minhas irmãs com 14 anos, tudo já tinha filho, sem pai. Fui criado sem pai. Nunca meu pai me deu uma cueca. Comecei a trabalhar com 7 anos de idade. Na rua. A rua me ensinou a ser valente, ser corajoso. O mundo me bateu de todas as formas, irmão. De todos os jeitos. Assim como alguns de vocês aqui, assim como vocês, irmão. E eu aceitei aquele Jesus, irmão. E com 12 anos de idade eu era gerente de um mercadozinho pequeno. E eu perdi a vaga nesse serviço, irmão. Porque as pessoas falaram para o meu patrão que eu não atendia eles bem. Que eu deixava eles esperando muito. Porque eu ficava lendo um livro de capa preta lá, e eu ficava, agorinha. Que eu viajava tanto na Bíblia, irmão, que eu não queria sair da história. Mas a minha casa, irmão, era só eu. Quando eu aceitei Jesus pela primeira vez, que eu falei para minha mãe, ei, sou crente agora, assembleiano, ministério do Seta, camisa, rabotei uma viscosa zona, quente que nem a calça, todo social. Eu cheguei em casa, foi a maior vacaiação. Todo mundo tirava sarro de mim. Minha casa era um bar. Nós nunca tínhamos falado de Jesus. Nós não conhecíamos Jesus. Mas eu estava naquela igreja, irmão, eu fazia tudo naquela igreja. Eu até desobedeci o pastor. De primeiro a gente ia de bicicleta. A gente ia em cima da caminhonete, 40 pessoas, que se o motorista fosse ruim, caía mesmo uns 3. E o pastor falou, você não vai, eu ia. Eu era desobediente. Eu queria ir para o culto, porque na minha casa eu não sentia paz, mas na igreja eu sentia paz. Aquele povo eu sentia paz, aquele povo era minha família. Eu tinha me encontrado com pessoas que iam mudar a minha história, que mudava a minha vida. Eu orava, irmão. Eu subia o monte. Eu passava 3 horas, irmão. Menino com 12 anos, eu passava 3 horas de joelho, irmão. Muitos de vocês aqui nunca nem passou 3 horas de joelho, irmão. E já são crentes há muito tempo. E eu chorava. Eu chorava na presença do Pai. Eu com 8, 7 anos de idade, mas eu não conhecia Jesus. Mas quando caía uma estrela cadente do céu, passava fome muitas vezes, maior dificuldade, não tinha brinquedo, nunca tive um aniversário. Mas quando caía uma estrela cadente do céu, irmão, eu sem nem ouvir falar de Jesus, eu não sabia o que era a Bíblia. Aí tinha que fazer um pedido. E meu pedido era morar no céu. Eu falava, Senhor, eu quero morar no céu. E eu fiz esse pedido várias vezes, irmão. Eu poderia muito bem pedir uma bicicleta, uma casa que nós não tínhamos, uma roupa, uma mochila, que levava os cadernos para a escola num saco de açúcar ou de arroz, quando podia comprar. Mas eu não sei por qual motivo eu pedia que eu queria morar no céu. E aí, com 12 anos de idade, eu me encontrei com Jesus.
Mas com 13 anos de idade, irmão, depois de 14 anos de idade, eu saí dos pés de Jesus. Eu não tinha força, assim como muitos de vocês aqui, irmão, não está tendo mais força. Como muitos de vocês aqui que estão hoje, sentados aqui, irmão, estão sem força, estão sem fé. Porque, irmão, se você não tiver pregando para as pessoas, falando que Jesus mudou a tua história, que Jesus está fazendo algo na tua história, que Jesus mudou a tua sorte, você está sem fé. E tome cuidado com isso. E eu saí dos pés de Jesus. E o mais engraçado de tudo, irmão, que aquela família que eu amava, que eu escolhia, que eu até desobedeci o pastor, no mesmo instante que eu abandonei Jesus, eles me abandonaram também. Por incrível que pareça. Eu comia na casa deles, eu merendava com eles, eu andava com eles, eu tinha ele como meus amigos. Mas quando eu larguei Jesus, eles me largaram também. Eu passava na rua por eles, eles fingiam que nem me conhecia. Tomei um ódio de crente, irmão. E essa raça é ruim. Tomei um ódio, irmão. Passava por mim, eu já fechava a cara. Esse cara, esse dia era meu amigo, agora já não é, irmão. A rua me ensinou, eu cresci na rua. Cresci na pancada. Cresci na dor. Esse cara um dia desse falou que era meu amigo, agora só fingindo que agora não é meu amigo mais. 20 anos, irmão. 20 anos da minha vida com raiva de crente, irmão. Achava covarde. 17 anos da minha vida numa praça, passava por mim todos os dias com cabeça baixa. Com medo. E muitas vezes nós bate no peito e fala, ei, eu tenho um Deus que pode tudo. E Ele pode mesmo, irmão. Ele pode mesmo. Ele pode mesmo, que até o inferno estremece quando se fala no nome dEle. Mas muitas vezes eu e você não cremos nisso. Somos covardes. Nos acovardamos. Mas um dia, irmão, eu encontrei um corajoso. E desses 20 anos, irmão, que eu passei desviado, eu passei 17 anos da minha vida no crime. 17 anos da minha vida no crime, irmão. Eu sou um improvável como esses homens. Filho de prostituta, filho de escrava, filho de um agricultor. Pessoas simples, pessoas que as pessoas olham e falam, ei, não vai dar nada, ei, não vale nada, ei, pode largar de mão que não dá nada. Quando não dá nada, Deus pega, irmão. Fala, é desse que eu gosto, é desse que eu vou levantar, é desse que eu gosto, dos improváveis, para que quando eu levantar eles não vão se achar, eles vão saber de onde eles veio, eles vão saber que ele estava no fundo do poço, que foi eu amei ele, quando ele estava lá no fundo, eu resgatei ele. É isso que ele faz, irmão. Mas eu tinha um sonho, irmão, com 8 anos de idade eu tinha um sonho de morar no céu. E desses 17 anos, irmão, que eu passei no crime, enterrei mais de 100 camaradas meus. Não tem nenhum de vocês aqui dentro desse lugar, irmão, que já foi em velório, mais do que eu. Tinha semana que eu ia em 3, e meus olhos não abriam. Meus olhos não abriam, irmão. Eu estava cego. Eu tinha esquecido daquele Jesus, que era o libertador, que era o salvador. Eu tinha esquecido do meu sonho, que era morar no céu. O inimigo me tampou. Ele tampou meus olhos, meus ouvidos. Eu não conseguia escutar mais, irmão. As pessoas falavam para mim, ei, Deus tem uma promessa na tua vida. Ei, tu és separado, tu és escolhido. Eu entrava aqui, saía aqui. Falei, tá doido. 17 anos no crime, irmão. 17 anos sendo assaltante.
mais de 100 camaradas enterrados. Eu estou aqui hoje, irmão, pela misericórdia de Deus, não porque sou bom, porque bom é Ele. Ele é misericordioso. Algo Ele viu em mim, que talvez eu não via, que eu não conseguia ver, e que a sociedade não via, e que os irmãozinhos que passavam na praça todos os dias não via. Quantas pessoas tem ali naquela esquina, irmão, que você não vê nada nele, e que Deus vê, e que vai fazer um mover nessa igreja, que vai ajudar esse pastor, que vai ajudar esse ministério, porque tem um coração, irmão, que tem um coração diferente, que tem um coração valente. Não importa qual a família que ele é, não importa o que ele tem, não importa o barraco que ele mora, debaixo da ponte. Que nós possamos fazer a diferença, irmão, porque Jesus está voltando. Porque esses homens fizeram a diferença e o nome dele está escrito na galeria da fé. E o meu nome tem que estar escrito no livro da vida. E o seu nome tem que estar escrito no livro da vida, irmão. E as coroas nossas também, irmão, as pedrinhas. Nós temos que mover, irmão. Nós temos que mover o coração de Deus. Nós temos que mover o coração de Deus. Não é o coração do homem que nós temos que mover. Nós temos que mover o coração de Deus. Deus tem que olhar para você, jovem, e falar: uau, 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 eu estava caçando um cara igual esse. Porque o evangélico, irmão, ele não consiste em palavras. Lá em 1 Coríntios, no capítulo 4, versículo 19 em diante, vai falar que o evangélico é o poder de Deus, e ele não consiste em palavras, mas é o poder de Deus, é a unção que tem na sua vida, e o Senhor quer derramar unção, porque já foi liberada. Os 7 anos de prosperidade, de crescimento aqui já foi liberado nesse altar, e você está se movendo? Ou você está do mesmo jeito? Porque se você não se mover, irmão, não é 20 anos, 30 anos, 40 anos de igreja, não. Vai chegar um aqui com 1 mês e vai fazer a diferença. Vai chegar homens nesse lugar, mulheres nesse lugar, com 3 meses, 4 meses, e vai fazer a diferença. E você com 5, 6, 7 anos, vai ficar chupando o dedo. Porque você não entendeu o reino. E você tem que entender o reino. Eu e você tem que entender o reino. O reino de Deus, irmão. E nesses 17 anos do crime, irmão, que passei, levei 9 tiros. 9 tiros, irmão. Minha mãe já me pegou no chão. A minha mãe já me pegou no chão, irmão. 3, 4 horas da manhã. Eu todo melado de sangue. Desmaiado. E ela chegar comigo no hospital. E o médico falar para ela: ei, se a senhora tiver fé, ora. Nós vamos fazer a cirurgia. Mas é só um milagre. É só um milagre, irmão. Perdi ali naquele dia, irmão, um rins, um baço e um pedaço do meu pulmão. Mas eu acordei. Eu acordei por conta da misericórdia de Deus. Porque um dia Ele lembrou do meu pedido. Porque o meu pedido era verdadeiro. Porque o meu pedido não foi só uma vez que eu pedi para Ele. Aquela vez eu pedi, irmão, mais de 5 vezes, que o meu desejo era morar no céu. Por que isso se repetiu na minha vida? Hoje eu entendo que era para eu lembrar, porque talvez eu tivesse pedido só uma vez, eu ia esquecer. E esses 9 tiros, irmão, não foi de uma vez. Primeira vez eu levei 4 tiros. Na segunda vez eu levei 3 tiros.
E na terceira vez, levei mais 2 tiros, irmão. Esse foi o que acertou, irmão. Mas ao contar o todo, eu já levei muitos tiros. Graças a Deus, os que era de morrer, paz soberano. Tem 7 anos que eu me converti, irmão. Vai fazer agora em maio 7 anos que eu me converti. Ia fazer 7 anos que eu fazia parte de outra congregação, Nova Chance. Tinha 2 anos que eu orava para pedir a Deus um lugar. Nunca gostei de ser rebelde. Eu orava. Pedro Juan está aqui, ele sabe. Eu ia para o monte, orava. Senhor, me dê um lugar, Senhor. Me dê uma terra fértil. Me dê uma terra onde tem uma terra já arada. Onde tem palavra. E no dia que eu cheguei nessa igreja, irmão, eu pensava que eu ia levar uma membra daqui, mas era só uma estratégia de Deus. Eu vim a primeira vez, falei, uau. Eu vim a segunda vez, falei, uau. A quinta vez, Deus já confirmou no meu coração, irmão. Essa terra, irmão, ela já está arada. Essas terras já estão aradas, irmão. Eu tive um sonho, até compartilhei com o pastor. Eu nunca vi uma terra igual. Eu nunca vi o fruto igual. Tinha um campo que já estava plantado e a semente e os milho era grande, irmão. Mas o outro estava arado e aquela terra era bonita, irmão, linda. Mas não estava plantada ainda. Está esperando eu e você. Porque ela está arada. Por isso que eu falei para vocês, irmão, que eu sou como estes homens também, o improvável, filho de uma ex-macumbeira, assaltante, em outras palavras, ladrão, homem de um coração duro. Mas pela misericórdia e pela bondade de Deus, Ele mudou a minha sorte. Assim como Ele mudou a sorte de Moisés, assim como Ele mudou a sorte de Davi, assim como Ele mudou a sorte de Jefté, Ele mudou a minha sorte. Ele mudou a minha vida. Este homem foi expulso de casa pelos próprios irmãos. Eu já tive pastor, irmão. Mulheres que pregam no altar. Orar para que eu morrer. Porque eu era influência mal para o filho dela. Hoje ela é minha amiga. Hoje ela pede para eu viver muito, para eu falar para o filho dela do que Deus fez na minha vida. Hoje ela reconhece o Deus vivo da minha vida. Hoje eu sento, irmão, com homens de alto escalão da Polícia Militar. Tenho um amigo de alto escalão da Polícia Militar. Deus, Ele nos honra, irmão. Ele quer honrar você. Mas Ele não vai honrar você, só você sentadinho aqui não, irmão. Você vem para o culto, não passa da sua obrigação, porque é bíblico, nós cultuar. Você vem para a escola dominical, não passa da sua obrigação, você vem para aprender. Agora, ide e cumprir, é para todos o ide. É para todos. Ah, não sei falar. Fala que Jesus mudou a sua vida.
Porque Jesus mudou a sua vida, ou não? Porque Ele mudou a minha. Eu falo para as pessoas, ei, Ele mudou a minha vida. Eu era ladrão, Ele mudou a minha vida. Mas esses homens, irmão, eles erraram também. Teve uns que errou menos, teve outros que errou mais. Mas todos eles errou. Mas eles não deixou o seu chamado. Ele não deixou de fazer o que foi chamado. Muitas vezes eu e você tem errado, irmão. E por isso nós damos desculpa de não fazer o ID. O inimigo fica nos acusando. Mas eu quero falar nessa noite para você, que eu e você temos um advogado justo e fiel. E que Ele é fiel para completar a boa obra que Ele começou em mim e em você. Porque eu ainda estou sendo aperfeiçoado, irmão. Todos os dias. O que você tem feito para o reino? Desde quando eu me converti, irmão, tem 7 anos que eu me converti, 7 anos fazendo trabalho dentro de clínica de recuperação. 7 anos, irmão, fazendo trabalho dentro de clínica de recuperação, batizando pessoas dentro de clínica de recuperação. Eu não sou pastor, mas eles me chamam de pastor. Falei, você é meu pastor. E eles têm que reconhecer a autoridade na minha vida. Porque eu falo com eles, irmão. É forte. Não tenho que alisar ninguém. Falo para eles só a real. Que Jesus ama eles. Que Jesus quer mudar a história dele. Que depende deles. Que o reino do céu é alcançado por esforço. Tem que se esforçar. Esses homens se esforçaram. Esses homens têm certeza que teve vontade de desistir. Esses homens foram para dentro de caverna, chorar, clamar ao Pai. Esses homens eram como eu e você, tiveram medo também. Mesmo eles sendo valentes, sendo corajosos. Tem momentos da vida da gente, irmão, que a gente passa por isso, mas clame o Pai. Chama a existência do Espírito Santo para a sua vida. Quantos aqui, irmão, não choram mais? Não tem mais a sensibilidade do Espírito Santo? Chama a existência para a sua vida. Vamos se unir junto com esse pastor, com essa pastora, para nós mover essas 1000 almas para o reino. Para nós mudar a história de Luzimangues, para Luzimangues ser reconhecido nos 4 cantos do estado do Tocantins. Que é um povo doido aqui. Que é um povo que não mede esforço. E Deus tem levantado, irmão, os doidos mesmo. Porque Ele gosta das pessoas desprezadas. Tenta ganhar um doido para Jesus, irmão. Tenta ganhar um noiado para Jesus. Tenta ganhar um ladrão para Jesus. Para você ver o tanto de pedrinha que quando você chegar no céu, a sua coroa vai ter. Porque aquele homem vai mudar a história de uma nação, a história de uma cidade. Amém? Glória a Deus. E Deus mudou a minha história, irmão. Um dia eu saí da minha casa para fazer um assalto com a pistola na cintura. Cheguei nesse assalto, eu senti algo dentro de mim. Eu senti algo que quando eu orava 3 horas de joelho no ministério do SETA, irmão, eu senti aquilo de mim de novo. E eu comecei a dar uma vontade de chorar naquele assalto tão grande. Mas eu sempre fui linha de frente. E o linha de frente não quer se fazer de mole hora nenhuma. E eu falei com o pai, pai, se não for da tua vontade de fazer esse assalto, que faça alguma coisa. Aonde que o Senhor quer que alguém roube alguém?
Mas na mesma hora, eu mesmo sem saber pedir, mesmo sem saber orar, Ele moveu aquele lugar pela minha causa. E eu passei, irmão, mais de 20 dias chorando. Eu olhava para um negócio preto desse aqui, eu começava a chorar. Eu olhava para as paredes do meu quarto, eu começava a chorar. Eu ia para a igreja, eu chorava, e as pessoas olhavam para mim, acho que falavam que eu estava doido. Eu subia em cima da minha moto, eu chorava, irmão. Eu parava o carro, tinha hora no meio da rua, de tanto soluçar que eu não dava conta de dirigir. Eu cheguei em casa, irmão. Eu tinha 150 balas de pistola dentro de um saco de açúcar. Sem pensar duas vezes, eu joguei dentro da fosse. E tinha algo que movia dentro de mim tão grande, irmão. Eu era outra pessoa. Eu tinha me transformado naquele assalto. Minha vida tinha mudado naquele assalto. Sabe onde que minha vida mudou, irmão? Foi no Luzimangues. Foi nessa cidade que eu ia fazer esse assalto. Hoje eu entendo porque eu estou aqui. Hoje eu entendo porque minha mãe mudou para cá. Joguei o colete fora, irmão. Liguei para um parceiro que trabalhava de segurança. Falei, estou vendendo uma pistola. E vendi a pistola, irmão. Cara viciado em todo tipo de jogos. Todo tipo de jogo apostado. Cara que bebia 3 dias, 4 dias em seguida. Cheirava cocaína, irmão. Eu tinha um mercadinho. Meu mercadinho, irmão, parecia o Extra 24 horas. Lembra quando tinha o Extra 24 horas? Era o meu mercadinho. Meu mercadinho não fechava. Se isso 3 horas da manhã o mercado estava aberto, isso 6 horas da manhã o mercado estava aberto, porque lá atrás tinha um vidro lá cheio de cocaína, irmão. A noite todinha o mercado era cheio de gente, mas só era cheio de traficante, ladrão. Eu não tinha mais cliente, as pessoas tinham medo de ir no meu mercado. Sabe, irmão? E Ele mudou a minha sorte. E Ele vai mudar muita sorte de vários homens que estão por aí, irmão. Desprezado pela sociedade. Desacreditado muitas vezes por mim não, irmão. Misericórdia, porque eu trabalho e amo eles. E creio, porque sou prova viva disso. Desacreditado muitas vezes por você. E você perdendo a oportunidade de achar um Paulo, de achar um Pedro, de achar um Felipe, nessa geração, que vai mover, que vai fazer a diferença. De achar um doido. Deus gosta de doido. Deus gosta dos doidos, irmão. Deus, Ele ama os desacreditados. E aí eu fui para a igreja, irmão. Falei, o pregador, quando ele falar que vai aceitar Jesus, tem quantos minutos aí, pastor, ainda? 10? 5? Vou finalizar. Amém? Todos entenderam a mensagem? Amém? Eu criei um amor tão grande por essa igreja, irmão. Eu orei 2 anos por essa igreja, irmão. Sem saber que era essa igreja. E aí eu fui para o culto, irmão. Chorava. Falei, quando aquele pastor perguntar se alguém quer aceitar Jesus, eu vou pular lá na frente, eu vou rolar no chão, eu vou gritar, porque eu vou voltar para a casa do meu pai. Eu estava cansado de comer junto com os porcos. Eu estava cansado de não ter paz. Mas aquele dia o pastor não perguntou. E eu fui para casa frustrado. Isso era uma terça-feira. Domingo eu tomei o banho,
Fui para a igreja, eu chorando esses dias tudinho. Falei, hoje não é que ele perguntar. Domingo ele não perguntou de novo. Falei, tá de brincadeira, papai. Segunda-feira eu tomei um banho cedo, irmão. 7 horas eu já estava banhado, arrumado e alinhado. Cheguei, a igreja nem aberta estava, fiquei lá. Quando abri, eu falei, quem é o pastor? É ali a salinha. Cheguei, pastor, já vim 2 vezes na sua igreja para aceitar Jesus. Vocês não perguntaram. E eu comecei a falar da minha história um pouquinho para ele. E ele falou, você já é de Jesus, irmão. Eu falei, não. A palavra de Deus diz, irmão, que eu tenho que confessar com minha boca perante aos homens para que meu nome possa ser escrito no livro da vida. Eu era um menino com 12 anos de idade, eu lia a Bíblia todos os dias, então eu sabia disso. E ele me olhou assim. Ele, então fica em pé aí. Eu falei, não, vou me ajoelhar. Porque hoje a graça vai descer sobre a minha vida e meu nome vai ser escrito no livro da vida. E tem 7 anos, irmão. 7 anos que me converti. 7 anos. 7 anos que passei em outra igreja, irmão. Nunca subi no púlpito da outra minha igreja. Nem para contar o meu testemunho. Não tinha um homem dentro daquela igreja que tinha um testemunho igual o meu. Que poderia mudar a vida de alguém. Porque a Bíblia diz que o testemunho edifica. Mas isso nunca me frustrou. Nunca, irmão. Eu nasci para ser servo. Eu falo para o pastor Isaías, quero ser servo, sou servo, nasci para ser servo. Eu e você temos que ter um coração de servo. E as pessoas perguntavam para mim, cara, tu nunca? Eu falei, não, irmão. Fui consagrado lá, sim. Eles reconheciam isso em mim. O óleo desceu? Desceu. Porque as pessoas vão ter que reconhecer, irmão. Se você trabalhar para o reino verdadeiramente, porque você pode enganar o pastor Isaías, a pastora Adriana, os presbíteros dessa igreja, mas a Deus você não engana. E Deus não honra. Deus só dá honra para quem tem honra. Como este homem, filho de uma prostituta, as pessoas teve que reconhecer ele, chamar ele para ser juiz, para batalhar uma guerra, teve que reconhecer. Os mesmos que expulsaram, teve que ir lá dar a cara a bater. Amém? Se você não tem fé, irmão, peça a Deus. Faça Deus mover algo no seu coração. Não queira ir para o céu sozinho, não. Se você, irmão, estiver querendo ir para o céu sozinho, escute o que eu vou te falar. Se você estiver querendo ir para o céu sozinho, você não está indo para o céu. Cuidado para você não estar no caminho errado. Porque quando nós temos amor no nosso coração, quando o amor é derramado no nosso coração, nós sentimos a compaixão, nós queremos libertar como esses homens, nós lutamos guerras, somos chamados para isso, somos embaixadores e representantes de um reino maior. Amém? Obrigado pela oportunidade. Amém?